Vem para cá, vem comigo, observe esse exemplo aqui, ó. É algo muito particular que acontece nos ecossistemas aquáticos, tá? Como rios, lagos, os mares, oceanos. Lá você pode não ter plantas aquáticas. Então lá você pode ter como ser produtor o fitoplâncton. A base da cadeia alimentar pode ser o fitoplâncton. O que seria o fitoplâncton? São bactérias autótrofas e algas microscópicas flutuantes. São algas que podem ficar ali flutuando na superfície da água. Então, esse fitoplâncton, como ser produtor, ele vai servir para um outro grupo de seres vivos muito particular também dos ambientes aquáticos, que é o zooplâncton. O zooplâncton é representado pelos pequenos crustáceos, larvas de peixes e outros seres vivos que são muito pequenos, microscópicos, que se alimentam desse ser produtor, que é o fitoplâncton. Já esse zooplâncton, que é um consumidor primário, ele vai servir aqui de alimento para peixes maiores, tá? Nós temos aqui, nesse exemplo de cadeia alimentar, até um consumidor quaternário. Dando continuidade aqui, nós temos um outro exemplo de cadeia alimentar num ecossistema aquático, representado aqui. Nós podemos imaginar que isso seja um rio, tá? Então, nesse rio, começando aqui com as plantas de fundo, que representam as plantas aquáticas, aliás, que representam o produtor que vai servir de alimento para o caramujo. O caramujo aqui, qual é o nível trófico dele? Consumidor primário. O caramujo servindo de alimento para o lambari, um peixe já carnívoro, tá? O lambari aqui, qual vai ser o nível trófico dele? Consumidor secundário. O lambari servindo de alimento para um peixe maior, um peixe aqui também carnívoro. Vamos dar aqui um exemplo, por exemplo, esse peixe aqui pode ser a traíra, né? Que é um peixe carnívoro de água doce. Ele será o quê? Qual o tipo de consumidor? Consumidor terciário. E esse peixe maior, a traíra, servindo de alimento para a garça. Nesse caso, a garça ocupa aqui o papel, posição de consumidor quaternário. Então, veja aqui que nesse exemplo de cadeia alimentar, no ambiente de água doce, no ecossistema aquático como um rio, nós temos a presença desde o ser produtor, que é onde a cadeia alimentar começa, é o primeiro componente, é o primeiro nível trófico da cadeia alimentar, não esqueçam disso, até um consumidor quaternário. Dando sequência aqui aos estudos, chegamos às teias alimentares. Gente, as teias alimentares, elas abrangem as cadeias alimentares. As teias alimentares, elas são conjuntos de várias cadeias alimentares interligadas, entrelaçadas, tá? Assim, uma mesma espécie, ela pode ocupar níveis tróficos diferentes, dependendo do alimento que ela ingere. Vejamos aqui, por exemplo, o gavião. O gavião, vê aqui se vocês conseguem acompanhar a sequência. Se ele se alimentar diretamente do rato, ele vai ser o quê? Que tipo de consumidor ele será? Ele vai ser um consumidor secundário. Por que o consumidor secundário, Ivanice?
Por quê, professora? Porque ele se alimentou do rato, que é um consumidor primário, que se alimentou primeiro de quem? De um ser produtor. Mas, se o gavião resolver se alimentar do sapo, o que ele vai ser aqui? Ele vai continuar como consumidor secundário? Não. Ele vai ser o quê? Ele vai ser um consumidor terciário, ok? Olha aqui, ó. Consumidor primário, o rato, que serviu de alimento para o sapo, secundário, gavião, consumidor terciário. E se ele se alimentar da serpente, da cobra, o que ele vai ser? Que tipo de consumidor ele será? Vejamos: rato, primário, sapo, secundário. A cobra, que se alimentou do sapo, terciário, ele vai ser um consumidor quaternário. E se por acaso ele se alimentar diretamente de um ser produtor, nesse caso aqui representado por plantas, flores, sementes e frutos, ele será o quê? Ele será um consumidor primário. Então veja que esse aqui foi apenas um exemplo, aqui nós temos vários outros e tudo isso aqui são cadeias alimentares que em conjunto vão formar algo maior que nós chamamos de teias alimentares, ok? Continuando aqui, vocês também não devem passar de cadeias e teias alimentares sem saber como é que acontece esse fluxo de energia, sem saber como é que acontece essa transferência de energia, a perda, a ganho. Gente, como é que se dá essa transferência de energia entre os organismos? Ela é transferida em uma única direção e diminui a cada ser vivo, a cada nível trófico. Essa diminuição de energia que acontece a cada nível trófico, ela decorre porque os organismos usam de 80% a 95% da energia, dessa energia empregada onde? Essa energia empregada na manutenção e nas atividades metabólicas do próprio organismo, como por exemplo, a perdas dessa energia na respiração, a perda nas fezes, a perda no metabolismo do organismo, como por exemplo, durante a digestão, durante o processo de transmissão de impulsos nervosos, a energia ela é gasta para a manutenção do próprio organismo. Então, nem toda a energia que ele ingere a partir de outro ser vivo é mantida 100% para ele. E essa energia, ela vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar. O que ele vai repassar para o próximo ser vivo que se alimentar dele é algo em torno de 5 a 20%. É a porcentagem de energia transferida. Isso aqui nós chamamos de eficiência ecológica. Essa quantidade de energia transferida de um ser vivo para outro numa cadeia alimentar. E aquela característica que eu falei para vocês, que ela flui numa única direção, nós chamamos isso de unidirecional. Então, o fluxo de energia é unidirecional, o fluxo de energia vai diminuindo também ao longo da cadeia alimentar. Um processo que nós chamamos de eficiência ecológica. Então, espero que vocês tenham compreendido. Espero também que vocês possam estar vendo esses vídeos com antecedência. Não deixem nada para cima da hora, não deixe matéria e atividades acumuladas, ok?
Um abraço em todos e até a próxima.